Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, um canal que tem trazido novidades aí na literatura cristã e também tem trazido aí algumas reflexões bíblicas. Nós estamos de volta e eu trago aqui um assunto escatológico para meditarmos aqui. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, deixa o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu quero ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 17, versículos 9 e 10, que diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha, um assunto muito interessante. Então, diante desse texto aqui, qual é a pergunta? O que é ou quem são os 7 montes de Apocalipse, capítulo 17? Essa é a pergunta, um assunto escatológico, muito interessante, e desse texto nós vamos extrair aqui essa pergunta. O que é ou quem são os 7 montes de Apocalipse 17. Nós observamos aqui que essa passagem nos diz que os 7 montes ou colinas são 7 cabeças. A seguir, o texto nos diz que as 7 colinas são 7 reis. Então, desta forma, as 7 colinas se refere a 7 reis e não são as colinas literais de Roma ou de Jerusalém, como pensam alguns, ou como dizem alguns. Em uma passagem semelhante, que usa o mesmo simbolismo e fala das mesmas questões, que é o texto de Daniel, capítulo 17, ou perdão, capítulo 7, versículo 17 e 23, lá nos fala que um rei também representa um reino. Então, observando assim, as 7 colinas ou reinos, ela se refere àqueles reinos que perseguiram Israel durante a história. Então, quando Apocalipse 17, versículo 10, diz, dos quais caíram 5, está se referindo a 5 reinos, que é primeiro aí o Egito, segundo a Síria, terceiro a Babilônia, quarto a Média Pérsia e quinto a Grécia. Todos esses impérios haviam caído na ocasião em que João estava escrevendo o livro de Apocalipse em torno do ano 95 depois de Cristo. Quando ele escreve o Apocalipse em 95, mais ou menos, depois de Cristo, esses 5 reinos já haviam caído. Então, a passagem diz o seguinte, o texto que nós lemos, se você observar, Apocalipse 17, 9 e 10, o texto continua e ele diz o seguinte: um existe, que se refere a Roma, a potência mundial da época em que João estava escrevendo o Apocalipse. E ele está dizendo que um existe, e isso ele está
se referindo ao Império Romano, quando ele estava escrevendo aí o Apocalipse. E, finalmente, o texto diz, e o outro ainda não chegou. Né? O outro ainda não chegou. Isso ele está fazendo uma referência ao sétimo império, que é o Império Romano reavivado, sobre o qual a besta ou o anticristo reinará por um curto espaço de tempo no futuro. Então, é um texto muito interessante para se analisar. Olhando aqui o contexto, nós chegamos a essa conclusão. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e deixa aí o teu comentário, o que você achou desse assunto importante aí de Apocalipse capítulo 17. Deus abençoe, um forte abraço.